Olá, o grupo da gente vai falar um pouquinho hoje sobre o tumor de Willis, que também é conhecido como nefroblastoma. É um tipo de câncer que se desenvolve nos rins e é comum em crianças de 3 a 5 anos. Ele corresponde a 5% dos cânceres desenvolvidos em crianças e, quando descoberto recentemente, tem muita chance de cura, dependendo do seu tipo também. É um tumor maligno abdominal e que pode acometer ou um ou os dois rins. O tumor de Willis é dividido em dois tipos, com a histologia favorável e com a histologia desfavorável. Isso vai interferir diretamente no prognóstico do paciente. As crianças acometidas com o tumor com a histologia favorável vão ter células mais ordenadas e mais chances de cura, porque não vai ter anaplasias, diferente da histologia desfavorável, que vai ter células anaplásicas e vão ter núcleos desordenados e células desordenadas, com poucas chances de cura. A incidência anual está estimada em cerca de 1 para cada 10 mil nascimentos e afeta tanto meninos quanto meninas. O nefroblastoma atinge principalmente crianças pequenas, entre a idade de 1 e 5 anos. Mas 15% acontece antes do primeiro ano de vida e apenas 2% após o 8º ano de vida. A manifestação em pessoas adultas é muito rara. Tem sido encontrada dentro dos tumores anomalias genéticas em diferentes regiões cromossômicas, incluindo o 11p13, contendo o gene WT1, o 11p15.5, contendo o gene H19, 16q, 1p, 1q e 17p. As formas familiares são muito raras, acontecendo apenas em 1% dos casos, e elas são transmitidas de forma autossômica dominante. Falar um pouquinho agora do sistema de estadiamento utilizado para o tumor de Wilms, que é o sistema COG, do grupo de oncologia infantil, que descreve os estágios do tumor em algarismo romanos, que vai de 1 a 5. No estágio 1, o tumor ele vai estar contido dentro de um rim, e ele é completamente retirado cirurgicamente. Nesse estágio, a camada que envolve o rim, a cápsula renal, ela não é corrompida durante a cirurgia. Cerca de 40 a 45% dos casos, eles estão nesse estágio 1. No estágio 2, o tumor ele já se desenvolveu além do rim, no tecido adiposo, ou nas proximidades dos vasos sanguíneos, ou próximo ao rim. Mas ele é completamente retirado na cirurgia. Cerca de 20% dos tumores, eles estão nesse estágio 2. Já o estágio 3 é aquele estágio onde os tumores eles não podem ser totalmente removidos. O tumor remanescente após a cirurgia ele está limitado ao abdômen. E ele tem algumas características também, como esse tumor ele já se disseminou para os linfonodos do abdômen ou da pelve. Ele já invadiu algumas estruturas vitais para das proximidades para ser totalmente removido cirurgicamente. Então, cerca de 20 a 25% dos tumores de Wilms, eles estão nesse estágio 3. Já o estágio 4, o tumor ele já se disseminou pelo sangue para outros órgãos, como os pulmões, o fígado, o cérebro, ossos ou linfonodos. Cerca de 10% dos tumores eles estão nesse estágio 4. E o estágio 5 é onde no diagnóstico você já vê que ambos os rins eles já estão comprometidos. Cerca de 5% só dos casos é que estão nesse estágio 5. O tumor de Wilms ele pode se desenvolver sem que haja presença de sintomas, porém é comum que você perceba uma massa na região do abdômen que ela é palpável, mas não vai gerar dor à criança. Também, junto a isso, pode aparecer outros sintomas, como a perda de apetite, um inchaço abdominal, febre, náuseas ou vômitos, presença de sangue na urina, o aumento da pressão arterial e a alteração na frequência respiratória. O tumor, ele acomete frequentemente um dos rins, porém, pode haver de acometer os dois rins e também outros órgãos. Quando a doença se agrava, ela pode também vir com sintomas mais graves, como, por exemplo, sangramento ocular, alteração da consciência e a dificuldade de respirar. A evolução da doença ela é muito rápida e ela tem disseminação regional no espaço retroperitoneal.
Além do mais, ela também pode ter nos gânglios linfáticos, nos vasos, como na veia renal e na veia cava inferior. Também na cavidade peritoneal existem alguns casos de tumor. E também ela tem uma forte probabilidade de metástase nos pulmões e no fígado. O nefroblastoma é esporádico em 99% dos casos, e dentre destes, 10% estão associados a anomalias congênitas ou fazem parte de algumas síndromes específicas. Portanto, os pais, sempre ao dar banho, ao trocar a roupa da criança, ela deve observar e palpar a região do abdômen da criança, para que caso perceba algo diferente, alguma massa ou algo mais rígido, ela possa procurar o pediatra para a realização dos exames e que possa tratar essa criança o mais breve possível. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico desse tumor. E a gente tem o diagnóstico através da ultrassom abdominal, da ressonância magnética e da tomografia computadorizada. A ultrassom abdominal ela vai avaliar a natureza cística e a natureza sólida dessa massa e também vai ver o desenvolvimento da veia cava e da veia renal. Já a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética abdominal, elas vão avaliar a extensão desse tumor e vai ver a disseminação para os nódulos linfáticos regionais. Avaliam também o rim contralateral do tumor e o fígado. Já a tomografia computadorizada torácica, ela vai avaliar o comprometimento dos pulmões, se está ali com um desenvolvimento metatástico ou não, isso no desenvolvimento inicial. A biópsia não é indicada nesse caso, porque ao retirar para fazer aquele exame, existe um risco de contaminação peritoneal por células tumorais, que aí iria disseminar o câncer, e por isso o paciente ia sair de um estágio mais leve para um estágio mais avançado. E aí o paciente iria poder precisar de uma terapia intensiva, que não é o indicado nem é o esperado. Vou falar um pouquinho dos fatores de risco. Os especialistas, eles não sabem ainda ao certo o que causa esse tumor, mas sabe-se que alguns fatores ele aumentam o risco de desenvolver esses tumores. Fatores esses como a idade, onde é mais comum entre 3 a 5 anos de idade. O sexo, onde se tem mais casos, é mais comum também em meninas. E também algumas doenças congênitas raras, como a síndrome de Weyl e a trissonomia do cromossomo 18. Essas síndromes elas aumentam o risco de desenvolver o tumor de Williams. E também a genética, onde se vê o tumor de Williams, é um dos vários tipos de câncer que pode atingir os portadores da síndrome de Li-Fraumeni. Falando um pouquinho agora do prognóstico do tumor de Williams, esse prognóstico ele vai depender da histologia, se é uma histologia favorável ou desfavorável. Vai depender do estágio da doença, assim que foi feito o diagnóstico, em que estágio a doença está. Também vai depender da idade do paciente, onde pacientes com idade avançada, o diagnóstico está mais associado a um prognóstico mais reservado. Mas, no geral, é visto que o resultado para crianças que têm o tumor de Williams é excelente. As taxas de cura para a doença em estágio mais baixo, onde está localizado o tumor só no rim, eles variam de 85% a 95%. Mesmo as crianças em estágios mais avançados da doença, elas conseguem evoluir bem, com taxas de cura que vão até 60%, dependendo da histologia, se é uma histologia desfavorável. Quando é uma histologia favorável, essa taxa ela aumenta ainda mais, podendo variar até 90%. O câncer também ele pode recorrer, e essa recorrência pode ser tipicamente após 2 anos de diagnóstico, mas mesmo assim, com o câncer tendo recorrido, a cura é possível para as crianças também. Então, nessa tabelinha, a gente vê a taxa de sobrevida em 4 anos. Então, a gente vê que quanto mais favorável for o diagnóstico, maior vai ser a taxa de sobrevida das crianças. E também vai depender muito do estágio que se encontra o tumor. Então, tumor em estágio 1, com histologia favorável, a chance de cura é quase 99%. Já se tiver uma histologia desfavorável,
com o tumor de Wilms anaplástico, essa taxa cai um pouquinho, mas chega a 83%. Então, a gente vê que a taxa de cura para essas crianças e para esse tumor é uma taxa bastante favorável. Então, tem um prognóstico favorável, mesmo em estágios mais avançados da doença. O tratamento do tumor de Wilms, ele pode ser feito através de cirurgia e quimioterapia ou de radioterapia, em casos mais graves da doença. O tratamento inicial desse tumor, quando ele é unilateral, é feito a cirurgia e depois o tratamento com quimioterapia. Em um grupo pequeno de pacientes mais jovens, através apenas da cirurgia é conseguida a cura. Não é necessário a quimioterapia, mas é em um grupo menor. Essa quimioterapia são utilizados fármacos gerais, assim, eles são dependendo do caso do paciente, porém, em geral, são utilizados geralmente a actominicina D, que é a dactinomicina, e vincristina com ou sem doxorubicina. Para tumores mais agressivos, são utilizados multiagentes para o tratamento. Que tem crianças que têm os tumores que não são possíveis ressecar através da cirurgia. Então, é feito a quimioterapia, depois faz uma reavaliação do caso para ver se faz a cirurgia depois, ou seja, o tratamento é inverso. E em alguns casos que a criança tem o tumor, ele é bilateral, ele é mais grave, aí é utilizada a radioterapia porque já atingiu os linfonodos.